Olá, seja bem-vindo. Aqui é Isabel Espanholo do Leituras do Tarô. Eu sou taróloga, professora de tarô e hoje eu vou falar sobre a carta da morte no amor. Mas antes de começar, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu joinha no vídeo, o seu like é muito importante, ajuda muito o canal a crescer e conhecer também o Leituras do Tarô lá no Instagram. É só você buscar por @leituras do tarô e você vai encontrar um material bem bacana para o seu estudo sobre o tarô. Bom, a carta da morte, ela fala sobre as transformações que nós passamos ao longo das nossas vidas. Se nós pegarmos uma fotografia de uma pessoa querida, ou mesmo uma fotografia nossa, nós percebemos que em idades diferentes nós temos imagens distintas. A nossa aparência, ela vai se transformando com o tempo. Então, na infância nós temos uma imagem, na adolescência outra, na vida adulta outra e quando envelhecemos também. Mas isso não acontece apenas com a nossa aparência, isso se dá também com as nossas ideias, os nossos comportamentos, as nossas ações, porque um conjunto de ideias, comportamentos, ações que eram muito bem-vindas e apropriadas para uma determinada fase da vida, numa outra etapa, ela já provoca transtorno, confusão, problema. Então, imagine uma pessoa na sua vida adulta tendo um comportamento adolescente com as suas finanças, com as suas relações amorosas, no seu relacionamento familiar, com os amigos. Ela, na realidade, ela vai criar problemas para ela e para as pessoas que a cercam. Então, a morte fala desse processo de transformação que vai nos acontecendo ao longo do tempo. É lógico que há um processo também de desapego, porque nós estávamos habituados a agir de uma determinada maneira. E é necessário, então, reorientar as nossas ideias, reorientar os nossos objetivos, as nossas ações e os nossos comportamentos. Então, vejam que aqui na imagem da carta tem um bispo. E esse bispo, ele implora pela vida dele, porque ele representa todas aquelas coisas que já tinham um lugar muito definido nas nossas vidas, aquelas coisas que nós nos apegamos e que elas precisam ceder, dar passagem para o novo, mas muitas vezes geram resistência. Então, essa simbologia, ela está representando uma resistência em mudar. Mudar não é fácil e por isso mesmo a carta da morte, ela fala de uma transformação, ela fala de uma transmutação, mas ela fala de uma mudança que se dá em meio a uma crise, porque nós precisamos desenvolver um desapego em relação a comportamentos, ações, ideias, pessoas, situações que existiam nas nossas vidas, mas que elas já não cabem mais. Então, a carta da morte, ela provoca essa crise porque há um lamento. Nós seguimos em direção ao futuro, mas lamentamos coisas que precisam ser deixadas no passado. Por isso é que ela é uma carta que nos remete a uma crise. No fundo dessa carta, há a imagem de um sol, mas como ela evidencia o luto, nem sempre nós conseguimos perceber a imagem do sol. A carta da morte, ela traz a renovação. Ela evidencia um processo de regeneração, porque as coisas precisam mudar. Faz parte da própria continuidade da vida, esse processo de transformação, esse movimento de regeneração. Percebam que o louco, ele está
dando início a um novo ciclo, a uma nova jornada. O sol aparece na paisagem daquela carta, iluminando a carta, como símbolo dessa nova jornada. Na carta da morte, ela também fala do movimento em direção a uma nova fase da vida. Mas, no louco, há o entusiasmo, na morte há a crise, há o luto. Então, essas duas cartas, elas estão falando de movimento, de seguir em direção ao novo, mas o sentimento de cada uma delas é diferente, porque no louco há o entusiasmo e na morte há o sentimento de luto, de pesar, de crise. Quando essa carta aparece no plano amoroso, se ela entra numa tiragem de tarô na via positiva, ela está demonstrando que no casamento, no relacionamento, as duas pessoas estão conscientes das mudanças que elas precisam fazer em suas vidas. Elas podem sim ter passado por uma crise e se conscientizado de que é necessário reorientar esse relacionamento. É necessário reorganizar esse relacionamento. Então, num sentido positivo, ela mostra que as duas pessoas estão cortando determinadas ações, determinados comportamentos que estavam prejudicando o relacionamento. Numa via negativa, ela vai mostrar o contrário. Ela vai indicar que as duas pessoas estão muito apegadas a determinadas posturas que elas desenvolveram dentro do relacionamento, que elas desenvolveram com elas mesmas, e elas estão com dificuldade de transmutar esses comportamentos, essas ideias, e isso está atrapalhando o relacionamento. E aí, o conselho que se dá nesse tipo de tiragem é que a pessoa realmente se esforce para realizar essas mudanças, para reorientar esse relacionamento. Porque caso isso não seja feito, é quando lá na frente a torre cai. E a torre é um símbolo de uma crise muito violenta e que gera, sim, uma separação amorosa. Então, na carta da morte, você tem tempo para refletir, para se reorganizar, para ter a consciência de que é necessário, de fato, uma mudança para evitar aquela queda da torre lá na frente. Então, a carta da morte, quando ela sai num conselho, em uma tiragem amorosa, por exemplo, a pessoa pergunta, olha, eu quero saber como eu devo agir no meu relacionamento. Ou mesmo quando ela sai numa posição negativa e você já faz a leitura e um aconselhamento. É necessário, sim, rever ideias, rever conceitos, rever certos comportamentos que precisam ser transformados para que aquele relacionamento continue adiante. Caso essa carta apareça como um conselho para quem está ali numa paquera, sai a carta da morte. Ela já está dizendo de imediato para a pessoa cortar aquela outra pessoa da vida dela? Não, não está dizendo isso. Ela está dizendo que chegou a hora de reformular esse relacionamento. Então, se até então era uma aventura, era um caso, então está no momento de parar e refletir. Vem cá, pensar consigo mesmo. Vem cá, esse relacionamento, o que eu quero com isso? Eu estou preparada para começar um relacionamento mais sério, para estruturar esse relacionamento? Eu realmente estou envolvida a esse ponto? E o outro, ele também quer começar esse relacionamento? Então, sentar e conversar. Se as pessoas não tiverem a proposta, a intenção de dar continuidade ao relacionamento de uma outra maneira que não seja dentro de uma aventura, aí sim está na hora de cortar essa situação. Então, a carta da morte está pedindo uma reflexão sobre quais são as intenções para esse relacionamento e se de fato a intenção for a de continuar em uma aventura, então realmente é melhor deixar para trás esse relacionamento e seguir adiante. Quando essa carta aparece para uma pessoa que está sozinha,
E ela diz: eu gostaria muito de encontrar alguém. Essa carta está pedindo profundidade, porque a carta da morte ela fala de transformações que são muito intensas. Não são pequenas transformações, são transformações que levam tempo e ninguém se transforma do dia para a noite. É necessário esforço, é necessário paciência consigo mesmo. Então, a carta da morte, ela está propondo uma reflexão para que se a pessoa realmente já se envolveu num processo de autotransformação, se ela de fato já transformou certas ideias que ela tinha sobre o que é um relacionamento amoroso, de como ela deve agir numa relação amorosa, enfim, ela já se desapegou de situações passadas, ela realmente já se distanciou emocionalmente, porque ela pode estar ainda apegada a certas ideias, certos comportamentos, em que ela vai começar alguma coisa nova e ela vai acabar repetindo experiências que ela já teve anteriormente. Se essa carta aparece naquela pergunta, como aquela pessoa está em relação a mim, não é uma carta que fale de paixão, é uma carta que fala em que a pessoa, de fato, ela está seguindo em uma outra direção, ela está deixando aquela situação para trás, aquela pessoa para trás, e está indo, na realidade, fazendo um outro movimento, indo para uma outra direção. Mas eu volto sempre a repetir, é necessário um jogo maior para que se entenda direito a própria pessoa. Porque esse tipo de pergunta, o mais interessante é quando você pergunta o que eu estou sentindo. Porque o tarô é um caminho para que você tome uma consciência, adquira uma consciência maior sobre aquilo que você sente. Porque muitas vezes é necessário que você organize melhor as suas emoções, até para que você possa dar um passo adiante. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Não deixe de curtir esse vídeo, seu joinha é muito importante. Ative as notificações. Fique com Deus. Até a próxima. Tchauzinho.